Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula, falando sobre o estudo da circunferência. Tem aqui o segmento OA, segmento de reta OA. Eu vou fixar o ponto O e vou girar esse A, mantendo o segmento OA idêntico, sem mudar essa distância de O até A. Fazendo isso, eu tenho uma circunferência de centro O. Está lá que é o centro da circunferência. Tem aqui um ponto B que pertence à circunferência. O segmento OB é exatamente igual ao segmento OA, ou seja, eu tenho o raio dessa circunferência. Tem um outro ponto que pertence à circunferência, o ponto C. Então, tem o raio aqui, que é o segmento OC. Um ponto D que pertence à circunferência. Então, tem outro raio aqui. O ponto E que pertence à circunferência, então tem um outro raio aqui. E fala que ângulos consecutivos são ângulos que possuem um lado em comum que se posiciona entre os outros dois lados. Ou seja, tem aqui um ângulo vermelho e o ângulo amarelo. Note que o ângulo vermelho e o ângulo amarelo têm esse lado em comum, que é o segmento OB. Então, o segmento OB é comum para o ângulo vermelho e para o ângulo amarelo. Então, o ângulo amarelo e o ângulo vermelho são chamados ângulos consecutivos. O ângulo amarelo e o ângulo verde, note que tem o segmento de reta OC em comum. Olha lá. Então, o ângulo amarelo e o ângulo verde são ângulos consecutivos. O ângulo verde e o ângulo roxo têm o lado AD em comum. Então, o ângulo verde e o ângulo roxo são chamados ângulos consecutivos. O ângulo roxo e o ângulo azul têm o segmento OE em comum. Ou seja, o ângulo roxo e o ângulo azul também são ângulos consecutivos. Ângulos complementares. Dois ângulos são chamados de complementares quando a soma de suas medidas é 90 graus. Então, tem aqui o ângulo amarelo e o ângulo vermelho. Os dois ângulos juntos, o amarelo e o vermelho, os dois ângulos juntos, formam um ângulo de 90 graus. Então, são chamados de ângulos complementares. Então, lá, como que o ângulo amarelo e o ângulo vermelho, os dois juntos formam um ângulo de 90 graus, eles são chamados ângulos complementares. Está aqui. Os dois juntos formam um ângulo de 90 graus. Ângulos suplementares. Dois ângulos são chamados de suplementares quando a soma de suas medidas é 180 graus. Então, tem aqui o ângulo roxo e o ângulo azul. Note que o ângulo roxo mais o ângulo azul, os dois juntos formam um ângulo de 180 graus. Ou seja, o ângulo roxo mais o ângulo azul, os dois juntos formam um ângulo de 180. Então, são chamados ângulos suplementares. Ângulos adjacentes. Quando dois ângulos são suplementares e consecutivos ao mesmo tempo, eles recebem um nome especial de adjacentes. Então, lá, o ângulo roxo e o ângulo azul, eles são consecutivos, que têm o segmento OE em comum. E também são suplementares, ou seja, o ângulo roxo mais o ângulo azul dá um total de 180 graus. Ou seja, o ângulo roxo e o ângulo azul são adjacentes. Está aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.